Fala, segundo ano da Escola Jardim do Éden, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de Química, tá? Continuando o conteúdo de Química Orgânica e continuando também dos ácidos carboxílicos, que eu falei na aula passada, beleza? Hoje eu vou terminar o conteúdo aqui de ácidos carboxílicos, falando de ácidos graxos, e vou falar de sais orgânicos que está relacionado com ácidos carboxílicos, beleza? Então se liga, o que são os ácidos graxos? Os ácidos graxos são ácidos, né, monocarboxílicos, então ele só tem um grupo carboxila, ok? Então só tem um grupo C-OOH, certo? Então eles são também de cadeia normal, então a cadeia deles não tem ramificação, certo? Aqui, ó, exemplo que eu dei do ácido palmítico e do ácido linoleico, ou ômega 6, tá certo? Então esses são dois exemplos aqui, ó. E eles podem ser insaturados, como esse exemplo, ou então saturados, certo? Saturados é quando eu só tenho ligação simples, eu não tenho duplas ou triplas ligações. Aqui eu tenho ligação dupla, então ele é insaturado, certo? Então isso daqui, ó, esse ácido palmítico está presente lá no óleo de palma, ele é usado muito para fazer vários tipos de alimento, o óleo de palma. Então pesquisa aí. Óleo de palma e você vai ver. Usava para fazer biscoito, massas, tudo. Ele usa para tudo, né? Produção milhões de toneladas anualmente, né? E o ômega 6 já deve ter ouvido falar que é importante comer, né, para o nosso organismo e tal. Mas esse assunto aqui, ó, de lipídios, ácidos carboxílicos, isso aqui é para outro capítulo, para depois, beleza? Sal orgânico. Então o que é um sal orgânico? Ele vem de uma reação ácido e base. Esse ácido aqui vai ser o meu ácido carboxílico, né? Com uma base. Essa base aqui, ó, ela vai ser, eu coloquei o exemplo do NaOH, né? É comum a gente ter KOH ou NaOH, certo? Que são os metais alcalinos. Por quê? Olha só, essa reação. Eu coloquei, ó, RC2PO OH. Esse hidrogênio aqui, ó, né, do meu ácido carboxílico vai reagir com esse NaOH, né? Ele vai se juntar com esse OH aqui, ó, vai formar H2O, certo? E o que sobrou? Oxigênio. O oxigênio é o quê? Quando ele perde esse hidrogênio aqui, ele fica negativo, certo? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então toda vez que eu tenho esse hidrogênio saindo, ele vai sair positivo e o meu oxigênio vai ficar negativo. Certo? E esse NaOH é uma base de arrênios. O que é uma base de arrênios? Base de arrênios, se você não lembra, é aquela base que em meio aquoso libera íons OH-, certo? Então tem OH-. Então esse OH- vai pegar esse H+ aqui, vai formar água, H2O. Vai sobrar o quê? O Na positivo e o O negativo. Então aqui, ó, isso aqui é meu sal orgânico, tudo isso aqui, ó. Deixa eu botar direito aqui que não ficou muito certo. Isso tudo aqui, ó, é meu sal orgânico. Então eu vou formar um sal mais uma água. Toda reação ácido-base vai formar sal mais água, certo? Só que como isso aqui, o meu ácido é um ácido orgânico, ele é um ácido, né, de um composto orgânico, certo? Então eu vou chamar esse sal de sal orgânico, beleza? Então é por isso, mas todas as reações ácido-base vão formar sal mais água, certo? Falta o que eu falar para vocês aqui sobre esse assunto. Eu preciso falar da nomenclatura de sal orgânico. Falar da nomenclatura de sal orgânico e vou falar de uma coisa mais legal, das propriedades dele e do sabão. Como é que funciona, né, o sabão? O sabão vem da reação para formar um sal orgânico, beleza? Então a gente consegue formar sabão fazendo uma reação desse tipo aqui, beleza? Voltando, galera, olha só, a nomenclatura, como é que ela vai funcionar? É bem tranquilo porque é a mesma coisa, igual eu sempre falo, é a mesma coisa de outros compostos, tá bom? Você só vai ter uma mudançazinha em um lugar, que é isso que você tem que saber, o restante é a mesma coisa. Aqui, radical, mesma coisa, ou seja, as minhas ramificações, né? O meu prefixo, o número de carbonos, é igual para todos os compostos, o prefixo é a mesma coisa, beleza? O infixo também,
Por quê? Se é ligação simples, dupla ou tripla. Então, você vai avaliar isso para todos os compostos, mas a nomenclatura aqui, ó, sempre vai ser a mesma. Beleza? Sempre vai ser a mesma. O que vai mudar aqui vai ser o sufixo, que nesse caso aqui eu vou colocar oato. Beleza? Então, para o sal orgânico, oato. Mais o nome do metal, né? Dê o nome do metal. Aqui está errado, ó. Deixa eu botar o Na aqui. Eu errei, desculpa. Botar. Não achei o preto. Eita. Na mais ou menos. Como é que a gente dá o nome disso daqui? Olha só, a primeira coisa que eu tenho que olhar são os radicais. Eu tenho ramificação? Tenho bem aqui, ó. Bem aqui eu tenho uma ramificação, certo? Porque aqui eu tenho carbono terciário, ok? Então, aí outro passo que a gente tem que fazer, a gente tem que contar, né? Como é que a gente conta? A partir desse carbono aqui, que é onde começa a minha função orgânica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei 6 carbonos. Eu posso contar aqui para baixo? Não. Por quê? Porque eu preciso... a minha CCP ela tem que ter um maior número de carbonos. Então, se eu parar aqui, minha cadeia vai ter 5 carbonos. Se eu parar aqui, vai ter 6. Então, essa daqui é a minha prioridade. Beleza? Então, eu tenho que numerar de acordo com a maior cadeia, o maior número de carbonos que eu conseguir. Olha só. Radicais. Eu tenho aqui, ó, um aqui. Certo? Qual o nome desse cara aqui? Metil. Essa ramificação chama metil. Você já sabe, então eu vou colocar o quê? 4, que é a posição. A posição sempre vem primeiro. 4, metil, né? Tem 6 carbonos. Vai ser X. Beleza? Como começa com H, a minha cadeia, ou seja, X e Ept, eu preciso botar esse hífen aqui. Se fosse 5 carbonos, eu não ia colocar esse hífen, tá bom? É só quando termina quando começa com H, certo? X. Só que nesse caso aqui eu tenho 2 ligações duplas, né? Então eu vou ter que colocar dieno, tá? Quando eu for falar aqui, ó, de infixo. Então toda vez que eu tiver 2 ligações duplas, 3 ligações duplas, eu vou ter que colocar um A aqui, para ficar mais, a sonoridade ficar melhor, né? Que a gente chama. Então, hexa, agora eu tenho que colocar a posição da minha dupla, certo? A minha dupla está na posição 4, ou na posição 3 e na posição 5. 3,5 dieno, quer dizer, dien, né? Dien, mas agora vem o oato, dienoato. Agora o nome do metal, que metal é esse? Sódio. Então, D sódio. Beleza? Vamos voltar. Primeiro aqui, ó, vou pegar outra cor primeiro aqui. Vermelho não, azul, aqui. Primeiro que eu tenho que fazer, radicais. Qual é o meu radical aqui? É o meu metil. Qual a posição dele? 4. Então, primeiro eu coloco a posição antes de dizer o nome. Então, 4 metil. Beleza, já foi aqui, ó. Ok. Prefixo, número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. Então, coloco aqui hexa. Por que eu coloco esse A aqui, ó? Porque eu tenho um dien, ok? 2 ligações duplas. Quando tem esse di aqui, que é para dizer que tem 2, certo? Esse di é para dizer a multiplicidade, né? Se fosse 3, seria tri, né? Um mono. Só que um a gente não coloca também não. Mas não está errado também, beleza? 2 é di. Quando a gente tem isso daqui, né, a gente coloca esse A aqui para poder melhorar o nome, tá bom? Então vamos lá. Hexa. Beleza, agora eu tenho que colocar as posições da minha dupla, das minhas duplas. Quais são essas posições? 1, 2, 3. Minha dupla ela começou no carbono 3. Coloco. Eu tenho outra dupla? Tenho. Começou onde? No carbono 5. Tá? Então eu coloco vírgula 5. De novo eu coloco o hífen e termino o nome da minha molécula. Dien, porque de 2,
é N ligação dupla. Duas ligações duplas, o átomo vem daqui, ó. O átomo vem daqui, mais o nome do metal. Qual é o nome do metal? É sódio, beleza? Se fosse potássio também, potássio seria D potássio, certo? Então, D sódio, a gente termina aqui. Então é assim que a gente dá o nome para essas moléculas, beleza? Não muda muito das outras, só muda o fato de ser o átomo aqui e a gente colocar o nome do metal. O resto aqui, ó, esse resto todo aqui, ó, é a mesma coisa para as outras moléculas que eu já passei para você. Hidrocarbonetos, falei de álcool, falei de aldeído, falei de cetona, tudo vai seguir isso daqui, certo? Tudo. Então, isso aqui você precisa saber. Para todos vai ser a mesma coisa, só precisa lembrar o final, beleza? Olha só, os sais orgânicos, eles são compostos iônicos, tá bom? Por que composto iônico se eu tenho ligação covalente aqui? Os carbonos fazem ligação covalente. Porque assim, basta eu ter uma ligação iônica aqui, ó, O menos Na+, para eu caracterizar o meu composto como iônico, né? Polares. Por que polares? Por conta disso daqui, ó. Apesar de eu ter interações aqui, né, ligações apolares entre essas moléculas de carbono e hidrogênio, essa parte aqui é polar. Então a gente acaba escrevendo polar, mas acaba sendo uma cadeia mista, certo? Uma cadeia que tem parte polar e tem a parte apolar, beleza? Esse oxigênio aqui, ó, também faz parte, né, da parte polar. Tudo isso daqui, beleza? Como é que é a estrutura do sabão? Como é que funciona o sabão, certo? A gente vai ver mais a reação de saponificação, né, que é a reação famosa aí, mais pra frente, quando a gente vê, depois que a gente vê ésteres, beleza? Como é que é a estrutura do sabão? Aqui, ó, tem uma parte, ó, essa parte aqui é apolar, tá? É como parece um espermatozoide mesmo. Porque olha só, eu tenho a parte apolar, que seria aqui, ó, minha cadeia carbônica, beleza? Minha cadeia carbônica aqui. E aqui a parte polar, né? Se você lembrar, ó, óleos e gorduras, eles são apolares. Então, apolar vai interagir com apolar e polar vai interagir com polar. Se lembrar também, a água ela é polar. Então, polar interage com polar, apolar interage com apolar. Como é que a gente consegue tirar a gordura da nossa mão, né? O que acontece? Acontece uma estrutura chamada micela. Né? O que significa isso? Esse preto aqui, ó, no meio, é gordura, tá bom? Então, deixa eu escrever aqui, ó, preto. Esse preto aqui, ó, é gordura. Gordura. Vou botar um G melhor. Gordura, isso aqui é gordura. Então, o que vai acontecer? A minha parte apolar, ela vai interagir com a gordura. Por quê? Gordura é apolar, certo? Gorduras, interações das gorduras são apolares. Então, apolar vai interagir com apolar, né? Então, essa cadeia aqui vai interagir com a minha gordura. E as minhas cabeças aqui, essas pontas aqui que são polares, vão interagir com a água, H2O. Então, é assim que você consegue tirar a gordura da sua mão. Eu tenho que a parte apolar aqui, ela vai interagir com a gordura, né? E vai cercar essa gordura, né? Com essas interações, e a parte de fora vai interagir com a água. Então, essa estrutura ela é capaz de capturar a gordura que está na sua mão, né? E a água escorre isso, né, na sua mão. Você consegue tirar isso da sua mão, né? Porque a água vai escorrer na sua mão como se nada tivesse acontecido. Por isso você coloca o detergente na mão, passa assim, né? O que está acontecendo? O sabão, né, o detergente, está capturando a gordura que está ali na sua mão, né? Colocando a parte polar do lado de fora para interagir com a água e você conseguir eliminar isso, beleza? Então essa estrutura toda aqui é chamada de micela.
Beleza? Olha só o que eu escrevi aqui também. Essa cadeia aqui, ó, que eu tenho polar e apolar, ela é chamada de cadeia anfifílica, ou então cadeia anfipática. Beleza? Esse é o nome, né, da cadeia em que eu tenho as duas partes, uma parte polar, uma parte apolar e uma parte polar. Certo? Então, é isso daí. Beleza? Essa estrutura aqui também tem no seu livro, tá bom? Dá uma olhada lá, faça uma leitura, vê se você consegue ver melhor a imagem. Às vezes minha imagem não está muito boa, porque eu não sou um bom desenhista, né? Mas é isso daí, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você escreve aqui para mim, né? Porque eu não tenho recebido dúvidas e é muito importante que você escreva para mim, dizendo se você está com dúvida. E outra coisa, você tem que escrever seu nome aqui embaixo, tá? Para a escola saber que você está assistindo os vídeos, eu saber que você está assistindo os vídeos, né? E é isso aí. Então, se você não anotou, quer anotar, dá uma pausa, anota, porque eu vou escrever as atividades para você fazer em casa, certo? Encerrando, ó, leitura das páginas 89 a 92, que vai falar sobre o que eu disse nessa aula, beleza? E faz o exercício de 1 a 5 da página 94, certo? Pouca coisa aí para você fazer. Se você quiser assistir mais uma aula, o professor Max do YouTube vai falar sobre sais orgânicos numa aula bem bacaninha para vocês, certo? Então, se você quiser ter mais uma noção, assiste lá, beleza?